Hoje a gente vai falar sobre a dívida pública brasileira. Quanto tá, como que ela cresceu historicamente, onde que ela começou, avançou onde em relação a outros países. A gente vai passar em detalhes aqui sobre a dívida pública brasileira, fazer a diferenciação entre externa e interna. Então, isso vai ajudar você a fazer uma redação, se você quiser citar alguma coisa aqui em um contexto específico, se você quiser fazer uma questão, você pode ser cobrado em uma questão, ou para você que quiser entender melhor o Brasil. Mas não precisa se preocupar, porque em relação a, mas eu não entendo nada de economia. Tudo que eu estou colocando aqui não é em linguagem de economia. É uma linguagem didática de um professor de história, de filosofia e de sociologia para vocês, para a gente entender isso. Então, a linguagem que a gente vai utilizar é uma linguagem didática aqui, você não precisa se preocupar então, tá bom? Eu vou deixar o material que eu estou utilizando, que eu fiz esse material, eu vou deixar aqui na descrição, o primeiro link da descrição para vocês baixarem. Eu estou aqui tomando hoje, eu estou tomando um expressinho. Um pouco sujo aqui, vamos lá. E aí a gente vai acompanhando aqui sobre a dívida, tá? Sobre essa história, o histórico da dívida no Brasil. Então já vamos abrir a nossa tela, que para poder, a gente vai por partes, você sabe que eu gosto de fazer tudo organizado e cronologicamente. Primeiro vamos lá, eu ia fazer um vídeo sobre dívida externa, sabe? Mas é que é muito difícil você fazer a separação entre dívida externa e interna, é melhor você falar sobre dívida pública. Então, vamos lá, mas só para a gente entender. Dívida externa é a dívida que o país ele realiza com outros estados. Ele pode pegar dinheiro emprestado de outros países. Ou de fundações internacionais, como é o caso do FMI, fundado lá em 1944, que é o Fundo Monetário Internacional. O Brasil, sempre lá, a gente sempre fala do FMI. Então você faz essa dívida externa. A dívida interna, em determinados casos, ela ultrapassa a externa, é realizada na moeda local corrente. Então, se a dívida externa hoje a gente fala em dólares, geralmente, a gente pode até fazer uma variação para fazer uma conversão para a gente entender melhor no real, mas geralmente ela é feita em dólares. Antigamente era em libra, né? Libra esterlina, que a gente vai ver aqui. A dívida interna é feita na moeda corrente local, que é, nesse caso, nosso caso aqui, o real. Tá? E ela é feita com credores públicos, então o Estado pode pegar dinheiro emprestado de credores públicos, então de bancos públicos, por exemplo. A dívida, porque você está alocando, você está tirando dali, então você fica com dívida. Ou privados, o Estado pode pegar dinheiro da iniciativa privada do país, então instituições aí, nomes jurídicos, né? Existem casos também até de casos não, isso de fato existem de pessoas físicas, tá bom? Mas os valores são menores. Quando a gente fala entre dívida externa e interna, a gente está colocando no mesmo bojo, no mesmo sistema, a gente fala de dívida pública. Por isso que o nome está aqui, ó, dívida pública brasileira, como eu falei para vocês, seria um vídeo muito limitado se a gente falar só sobre dívida externa, que é a dívida pública que é o que conta mesmo. Mas aí, logicamente, que a gente vai passar muito aqui pela dívida externa, né? Porque é o que é famoso, né? Importante destacar, professor, eu preciso me preocupar o tempo todo em saber o quanto que é em dólar ou em real a dívida externa ou interna, a dívida pública, eu preciso me preocupar? Eu vou passar alguns números para vocês. Você precisa se preocupar 100% com isso? Hoje é muito difícil a gente ficar pegando isso, porque há uma variação muito grande. Não sei se está... Hoje a gente sabe que está na casa dos trilhões de reais, que já pega também já trilhões, sabe? De dólares, se eu não me engano. Mas você precisa se preocupar com isso? Não. A dívida é medida em porcentagem em relação ao PIB. Quanto que o PIB está? Ó, tá 80% 80% da dívida em relação ao PIB, 90% em relação ao PIB. No nosso último gráfico a gente vai falar direitinho quanto é que está isso aí, tá bom? E pasmem, aqui a gente vai falar também coisas que você não sabia sobre essa dívida. Então, pasmem, o Brasil está longe de ser um dos países mais endividados do mundo. Tem gente que acha que é, mas não é. Mas ele está bastante endividado sim, tá bom? Onde que começa o histórico da dívida brasileira, da dívida externa? Começa com a dívida externa, quando o Brasil inicia. O Brasil acabou de nascer em 1822,
vale lembrar que Portugal não reconheceu a independência do Brasil. Professor, mas já não tinha dívidas lá com a Inglaterra, Tratado de Methuen em vinda da família real? Tudo isso é dívida de Portugal. É claro que recai sobre o Brasil, que os impostos no Brasil serão aumentados para poder pagar as dívidas de Portugal. O ouro que Portugal levava, ele ajudava, pagava parte da dívida que tinha com a Inglaterra? Sim, nem tudo pagava, mas pagava parte. Mas isso é dívida de Portugal, então a gente não está contando aqui. É que isso recai sobre o Brasil. Agora, o Brasil, a partir de 1822, independente politicamente em relação a Portugal. Portugal reconhece a independência? Portugal não reconhece a independência do Brasil. Não reconheceu. É simples assim. Não reconheço a independência de vocês. Tentou, inclusive, invadir o Brasil, mandou tropas para Bahia, mandou tropas para o Ceará, mandou tropas para o Maranhão, Piauí, Pernambuco. Foram todas afastadas, continua não reconhecendo. Mas vale lembrar que o rei, o imperador perpétuo, né, o nome correto é imperador perpétuo do Brasil, era Pedro I, que era filho do rei de Portugal, Dom João VI. Ele era português. O Brasil resolve, a partir de 1825, assinar um tratado de paz com Portugal para Portugal reconhecer a independência. Ele é chamado de Tratado de Paz ou Tratado de Paz, Amizade e Aliança. Ele resolve pagar a quantia de 2 milhões de libras esterlinas, que para a época era muita coisa, para Portugal. Lembra que Portugal está endividado com a Inglaterra, né? O Brasil não, porque o Brasil ainda nasceu agora. Então o Brasil precisa pagar 2 milhões. Ele tinha esse dinheiro? Não tinha. Portugal sugou o dinheiro que tinha no Brasil. Quando o Dom João VI vai embora do Brasil, ele esvazia os cofres do Banco do Brasil, que é um banco criado por ele aqui durante o período joanino. Era um banco português, só que no Brasil, o Banco do Brasil. Ele esvazia, acabou, cerrou. Tempos depois, esse Banco do Brasil vai ser, inclusive, fechado. Então o Brasil não tem dinheiro. O que o Brasil faz? Ele pega dinheiro emprestado com a Inglaterra, que está em alta. A Inglaterra está lá na Revolução Industrial, está em alta. Ele pega essa quantia de 2 milhões de libras esterlinas, que na verdade é mais, tá? Por que é mais? Porque tem juros, aqui a gente tá falando assim, mas tem juros, além do que, certo? Ele precisa depois, inclusive, vai pegar mais dinheiro e tem outros valores, porque a Inglaterra intermediou o Tratado de Paz. Então você tem uns extras aí, sabe? Nunca é aquele valor. Então a nossa dívida começa com a Inglaterra, essa dívida externa, com esses 2 milhões de libras. Portugal fala, beleza, agora eu estou saindo de cena, recebi. A gente costuma falar que transfere as dívidas de Portugal com a Inglaterra para o Brasil por causa disso, mas é uma dívida à parte, tá bom? Beleza, então durante o Império, essa dívida continuou crescendo. Eu coloquei aqui os pontos chaves para a gente, porque senão a gente fica muito tempo aqui assim. Mas essa dívida continuou crescendo. A gente adquire mais dívidas com a Inglaterra quando a gente passa pela Guerra do Paraguai, em 1865. A Inglaterra financia, inclusive, a Tríplice Aliança, Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. Apesar do que depois é colocado, pós-Guerra do Paraguai, que o Paraguai teria que pagar todos os gastos, os custos, né, de baixas da guerra. O Paraguai passa a dever para o Brasil. Essa dívida ela vai ser perdoada, né? Não pagou tudo, mas foi perdoada só na era Vargas, só durante a República. Mas isso tudo foi fazendo, querendo ou não, endividou uma coisa aqui, uma coisa ali, o Brasil em relação à Inglaterra. Mas aí a gente chega nos famosos... Minha cadeira é barulhenta, estou para trocar. Ganhei uma nova de presente, tá para chegar. Chegamos os novos anos, os novos tempos do Brasil. Chegamos na República. O Brasil está endividado? Está endividado. A gente virou uma república, acusaram, né? A república acusou o império de ser retrógrado, não tinha indústria direito. O Brasil dependia muito da cafeicultura. Então a gente vira república. Mas ainda assim você tinha oligarquias no poder. O Brasil continuou sendo agrário, oligarquias, é que a partir da República a gente passa a ter chance de industrializar. Mas não vai ser ainda no começo. Em 1898, vamos só lembrar que logo nos primeiros anos da República, com o governo de Marechal Deodoro da Fonseca,
A gente teve lá o ministro da Fazenda, o Rui Barbosa. Ai, voltou? Mozão tinha saído, voltou. Eu tomei um susto agora. Mozão, você não tem noção, vem cá. Eu escutei o barulhinho das patinhas dos cachorros. De repente me aparece um vulto azul. Vem agora, você vai aparecer aqui no vídeo. Ela tinha ido no supermercado. Parecia um vulto azul. Que eu falei, meu Deus do céu, o cara tá sendo invadido. Não era Mozão. Esse é o caixão. Mas você invadiu meu coração. Saúde. Vambora. É bom que dá uma descontraída no vídeo aqui. Lá de economia nunca é tão prazeroso assim, né? Então, nos primeiros anos da República, a gente teve lá o Rui Barbosa, ministro da Fazenda, que fez aquele chamado política do encilhamento, que é encilhar. Encilhamento vem de encilhar, colocar sela no cavalo. Ele tentou domar a economia brasileira. O Brasil não tinha recurso, estava só endividado. E ele queria que o Brasil diversificasse a economia, tivesse mais indústrias, porque a gente era muito dependente da agricultura. E aí ele começou a emitir papel moeda sem valor, né? E aí isso gerou mais inflação. Tinha um monte de papel moeda circulando para justamente os criar indústrias, e essas indústrias que foram criadas, na verdade, eram fantasmas, ou seja, não foram criadas. Mas enfim, Brasil quebrado. A partir de 1898, ainda no século XIX, mas já no período de república oligárquica, os oligarcas no poder, a gente tem os chamados funding loan. O que é funding loan? A gente está com aquela dívida lá de trás ainda, que só vai crescendo em juros. O Brasil não consegue pagar tudo. Começa lá com o Campos Salles. Tá? Para quem não se lembra, o Campos Salles é um cara que inventou a chamada política do café com leite. Política dos governadores. O Brasil, olha lá, pega um empréstimo, tudo está em libra esterlina, ainda não é dólar que a gente fala, de 10 milhões de libras esterlinas, com banqueiros ingleses, tá? Para poder pagar as dívidas públicas do Brasil, as dívidas que a gente tem, tá? E aí, mas como é que você faz? Você tem dívida lá atrás ainda, tá crescendo. Tá? Como é que você vai conseguir pegar mais 10, sendo que você já está endividado? Como é que eles vão aceitar? É uma negociação. O Brasil aceita, tá? O Brasil pede a suspensão das dívidas existentes por 13 anos. Tudo que a gente tem, ó, a gente suspende. A gente não vai pagar por 13 anos essas dívidas. Ou seja, o resultado disso vai ser mais juros. Tá? Ó, a gente suspende por 13 anos as dívidas do Brasil. A gente não paga, dá mais 10 milhões de libras esterlinas, certo? Só que os juros vai ser alto. A gente conta que o Brasil pague lá na frente, mas vai ter que pagar, certo? E o Brasil hipoteca os portos do Rio de Janeiro e de Santos, ou seja, os banqueiros ingleses vão ganhar em cima dos portos brasileiros. Lembrando que é período de café, de exportação de café. Quem que vai ganhar com isso são os banqueiros ingleses que estão emprestando dinheiro para o Brasil, tá bom? Então é isso. Ou seja, o Brasil fala assim, ó, sabe aquele negócio, eu vou pegar dinheiro emprestado, mas eu já estou endividado. Não, lá na frente a gente se vira. Pois é. A questão é que esse lá na frente nunca aconteceu, certo? Passado um tempo, 1914, a gente tem o segundo funding loan, que é um novo empréstimo que a gente vai ter. Prestem bem atenção. Aqui a gente já está no governo do Marechal Hermes da Fonseca. 1914 é o quê? Período de guerra. Então você tem recessão econômica no mundo inteiro. Recessão econômica no Brasil que sofre com a guerra. O mundo está em guerra, Primeira Guerra Mundial. O que acontece? O nosso principal produto de exportação, que correspondia a 80% da exportação, entra em crise. Reduz drasticamente. Quem que vai comprar café quando está precisando comprar comida para as pessoas que estão sofrendo necessidade por causa dos países em guerra? Ou armas. Quem que se dá bem? Os Estados Unidos que vende arma. E o Brasil que vende café? Quem que vai comprar o café brasileiro? Reduz, certo? Então a gente entra em crise. Entrou em crise, ó, vamos negociar de novo com banqueiros ingleses. 15 milhões, não tem FMI ainda, tá? FMI só no final da Segunda Guerra Mundial. 15 milhões de libras esterlinas, com juros de 5% ao ano, e a suspensão de amortizações. O que é amortização? Gente, simples. Pagamento periódico. Vou pagando um tanto aqui, um tanto ali, até sanar. Vou pagando um pouquinho, até sanar, até acabar essa dívida. Então a gente suspende as amortizações. Ó, vamos suspender de pagar também um tanto por mês. A gente pega mais 15 milhões ali.
certo? Das dívidas anteriores até 1927. Então a gente suspende isso até 1927. Com isso, aqui a gente ainda está falando de números, tá? Depois a gente até para, ou quando vai chegando nos dias atuais, a gente prefere parar de falar de números em relação a exatos sobre a dívida. Até naquele período era mais fácil, os números eram mais simplificados. A dívida que estava de 43,9. Ah, professor, eu estou fazendo o cálculo aqui desde aqueles 2 milhões de libras esterlinas lá do Brasil Império até aí, não dá 43,9. E os juros? Você não está contando os juros, tá? Para 166 milhões. Então a dívida no Brasil cresceu com a Primeira Guerra Mundial, com esse processo, os fundos em loas, tá? Já vou dar um detalhe aqui para vocês. Tem muito economista que fala que o Brasil já quitou essas dívidas, já, tudo quanto é dívida foi quitado. A dívida. A questão é que abusam em cima dos juros. É aquela atividade ilegal que existe no Brasil e boa parte do mundo, que são como é que chama? Os agiotas. O que o agiota faz? O agiota, ele te empresta um dinheiro com juros que é ilegal de ser cobrado. Ele cobra um juros ilegal. Esse agiota, ele faz basicamente com você uma relação de clientelismo. Você nunca consegue mais sair dele. Então, isso acontece, tá, gente? Tem gente que morre por conta disso. Ele te faz um empréstimo, passa anos, você já pagou aquele empréstimo, só que ele está cobrando tantos juros em cima disso e é ilegal, tá? Ah, mas então eu posso denunciar? Você pode denunciar. Mas muito agiota te coloca medo. Ah, eu tenho medo porque a família dele pode me ameaçar. E tem muita ameaça. Mas você já pagou e ele vive disso. Ele tem um capital lá que ele empresta para um grupo de pessoas e aí ele cobra a vida inteira se bobear. Se você for lá e pagar tudo com juros, você fala, tem tudo aqui, conseguir uma bolada, ele vai arrumar alguma coisa. É isso que está acontecendo com o Brasil nesse período. O Brasil já tinha pagado, já pagou há muito tempo essa dívida. Mas e os juros? É o agiotismo de Estado isso aqui, né? Vamos seguindo aí. Nós temos mais conteúdos, né? Brasil República, é lógico que a gente não vai passar por todos os presidentes, vocês estão vendo aqui, mas os pontos que eu acho necessários para a gente ver onde você teve crescimento ou baixa dessa dívida. Em 1937 é período do quê? De Estado Novo. O Brasil vira uma ditadura. Governo Vargas, a gente teve a suspensão dos pagamentos da dívida pública brasileira. Tá? Então a gente teve a suspensão, tá bom? O Brasil simplesmente falou assim, não vou pagar a dívida. O Brasil virou uma ditadura, ideologicamente próxima ao fascismo italiano, mas a gente ainda tinha aquela relação econômica com os Estados Unidos, que é ela que prevaleceu no final das contas. Quando eu falo próximo ao fascismo, não entendo que eu estou falando, o Brasil era uma ditadura fascista. Não, próximo ao fascismo italiano ideologicamente, mas economicamente a gente estava lá junto com os Estados Unidos desde o período lá de 1932, 33, que é o período da chamada política da boa vizinhança, né, que foi iniciada lá em Montevidéu, no Uruguai. O Brasil passa a renegociar essa dívida em 1943. O que é isso aqui? Por que em 43? É quando o Brasil declara guerra ao eixo. Ele declara guerra à Alemanha, à Itália e ao Japão. Ele fala declara. Ele está do lado dos Estados Unidos. E aí, para receber mais capital de investimento, como é que eu não vou tentar renegociar essa dívida? Eu preciso renegociar a minha dívida externa. Eu preciso renegociar com os Estados Unidos para poder receber mais. Ainda, o FMI foi fundado em 1944, 43 ainda não tem. Mas o Brasil está do lado dos aliados. Está do lado de quem ele deve. Então, vamos renegociar essa dívida. Prazo, nós temos 60 anos para pagar. Tá? 60 anos. E o Brasil recebe investimento para poder investir na sua indústria. Qual que é a ideia? Aqui a gente vai entrar no FMI agora. Mas eu já quero explicar para vocês. Pagam, é óbvio isso na relação pessoal. Emprestam dinheiro para você quando você consegue comprovar que você vai pagar. Então você tem que fazer uma política de austeridade. Eu me comprometo a pagar. Esse investimento, essa renegociação da dívida com dinheiro entrando no Brasil só existiu porque o governo de Getúlio Vargas, que se aliou aos Estados Unidos, à Inglaterra, na Segunda Guerra Mundial contra o eixo,
ele se comprometeu a fazer investimento desse dinheiro na indústria. É o processo de industrialização do Brasil. Porque se ele pega esse dinheiro para comprar pirulito, para comprar bala, você não vai ter retorno. Então ele fala, ó, eu vou investir. Tanto é que daqui saiu o quê? CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Eu vou pegar esse dinheiro e vou investir no meu país para poder render, ganhar mais dinheiro para poder pagar vocês. Isso ele não conseguiria, ele precisa se comprometer. Tá bom? É isso. Tá, passa um tempo, depois o Vargas mesmo rompe com os Estados Unidos, vocês sabem disso. A gente chega em 1960, na verdade, que é o grande último ano do presidente Juscelino Kubitschek, na sua política, está no seu famoso slogan, 50 anos em 5. O que é os 50 anos em 5? É o slogan da sua política desenvolvimentista. Vamos desenvolver o Brasil, mas no setor privado. Eu quero receber dinheiro para investir e receber mais empresas privadas para poder continuar esse processo de industrialização que começou lá com Vargas. Só que não é estatal, é privado. Alguns presidentes vão vir com um investimento estatal. O Vargas, de 51 a 54, ele veio com desenvolvimentismo nacional. Tá? Tanto é que ele rompe com os Estados Unidos. A gente sabe que o resultado disso vai ser a morte do Vargas. O Juscelino Kubitschek, não. Ele está alinhado pelos Estados Unidos na Guerra Fria, mas tem uns poréns. Então a gente teve aumento da dívida pública, aquela mesma ideia. Vamos pegar dinheiro emprestado, certo? E vamos prometer o pagamento. Através da sua política desenvolvimentista. 50 anos em 5, por quê? Eu tenho 5 anos de governo. O mandato presidencial era de 5 anos. Eu não tenho mais do que isso. E nesses 5 anos de governo não existe reeleição. Eu vou fazer o Brasil crescer 50 anos, só que dentro do meu próprio governo. Como se fosse 50 anos, só que em 5. A gente estava com a inflação alta, porque a gente pegou dívida, então a inflação subiu 21% ao ano, de 21% para 43%, desculpem. Só que para isso, o Juscelino Kubitschek foi lá e pediu para o FMI 300 milhões de dólares. Agora a gente está falando em dólar. Passou a Primeira Guerra Mundial, passou a Segunda Guerra Mundial, é dólar, moeda universal. Tá? Central universal, já não estamos falando em libras, sabe? Que os Estados Unidos fortaleceu muito. Então o Brasil vai lá e pede 300 milhões de dólares para o FMI. O FMI exige do Juscelino Kubitschek para isso. Lembra que eu falei que você tem que ter uma política que o FMI tem que negociar, não é simplesmente vou ali e peço. O FMI quer saber se você vai pagar. É o que eu já exemplifiquei aqui para vocês. Ele fala, ó, você precisa da ordem das contas públicas do país. Por quê? Eu quero saber se você vai gastar esse dinheiro ou se você vai utilizar esse dinheiro para dar retorno para a gente, porque é mais uma vez pedindo dinheiro, agora pela primeira vez pedindo para o FMI, certo? Porque o FMI foi recém-criado, né? Uma das primeiras, não a primeira. E aí o Juscelino Kubitschek não quis ficar nessa política atrelada ao FMI. Por quê? Porque ele queria, de fato, era investir para poder fazer obra no Brasil. É construir Brasília, é abrir rodovia federal. Você entendeu? E aí trazer o investimento privado para cá. Certo? Eu fiz até um vídeo recente, um Reels, falando, pô, mas por que o Brasil não investiu em ferrovia? Tinha investimento em ferrovia? Não tanto, mas tinha. Mas ele preferiu investir em rodovia porque ele estava trazendo a indústria automobilística. Ele precisava colocar a estrada de rodagem para os automóveis, para justificar a chegada da indústria automobilística. Então tá. O que o Brasil faz? O Brasil não quer se comprometer com essa política de austeridade do FMI de cuidar das contas públicas. Então o Juscelino queria gastar. O ministro da Fazenda, que era o Lucas Lopes, ele optou por emitir títulos da dívida pública para arrecadação dos seus planos. Então a dívida foi com títulos da dívida pública. Como assim? Ele emite títulos. Basicamente, as pessoas pagam títulos da dívida pública que serão corrigidas pela inflação lá na frente, que você vai poder resgatar. É o que você faz hoje. Então, ó, eu vou comprar, vou investir um dinheiro aqui no governo, sabe o tesouro, quando a gente fala disso tudo? Vou investir um dinheiro aqui no governo e esse dinheiro vai ficar lá rendendo. O Brasil vai pegar esse dinheiro lá e vai, né,
O Brasil está fazendo uma dívida comigo, com empresa privada, com pessoa física, com pessoa jurídica. Lá na frente eu quero receber desse dinheiro. Então o Brasil optou não pelo FMI, optou por títulos da dívida pública. Assim ele conseguiu concluir, por exemplo, as obras de Brasília. Mas a dívida cresceu. Não era uma dívida externa, a dívida externa já existia, mas e ela continuou crescendo porque os juros foram subindo. Então a dívida externa foi subindo, porque a gente tinha juros e não pagava. Mas a gente agora também, já tinha, na verdade, mas aumentou também a dívida interna. Por isso que agora a gente fala dívida pública, certo? Ok, você sabe que o Juscelino foi acusado de gastar muito, aí teve acusado de corrupção. Quem acusou muito foi o Jânio Quadros, que vai ser o próximo presidente que vence as eleições pautado na campanha de combater a corrupção, lá no Varre a Vassourinha, vai varrer a corrupção do Brasil, varre a bandalheira que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira, né? Que ele falava disso. Em 1961, o Jânio Quadros, ele retoma as negociações com o FMI. Tá? Ele retoma essas negociações. Que o FMI vai lá e passa a refinanciar o Brasil com 300 milhões, tá? Dos débitos brasileiros por 10 anos. Ó, então vamos começar a renegociar a nossa dívida. O Juscelino Kubitschek queria gastar. O Jânio Quadros falou, não, vamos fazer mais dívida para poder controlar. Você sabe que o Jânio Quadros não vai dar muito certo. A dívida do Brasil aumentou, continuou aumentando, você está aumentando juros, certo? E aí veio a ditadura militar. Mais especificamente aqui, em 1973, a gente tem o chamado milagre econômico ou milagre brasileiro. A gente estava durante o governo Médici, a ditadura veio com a justificativa, duas grandes justificativas para a ditadura se estabelecer no Brasil. A primeira justificativa foi a de acabar com os comunistas. O Brasil está virando uma ditadura comunista, tal, o João Goulart quer fazer reforma agrária e tal. Assim, lembrando que não é o tema desse vídeo, mas a reforma agrária do João Goulart era de acordo com a Constituição, que ia indenizar os proprietários em terras que não cumpriam sua função social, eram terras abandonadas pela própria iniciativa privada. 2. Vamos lá. Resolver o problema econômico do Brasil, que a inflação estava grande. Tanto é que os ditadores da ditadura militar odiavam Juscelino Kubitschek. E Juscelino Kubitschek estava longe de ser um comunista, tá? Ele investiu em iniciativa privada. A ditadura militar não resolveu. Passou lá de 64, 65, 66, teve plano econômico, mas não resolveu. Chegou em 73, durante o governo Médici, e falou assim, a gente precisa dar uma resposta para a população de crescimento do PIB. E aí o ministro da Fazenda lá, que era o Delfim Neto, veio com a famosa frase, primeiro, calma gente, primeiro a gente faz o bolo crescer, fazendo uma alusão à economia, para depois repartir. Primeiro ele cresce, depois vocês vão começar a receber as fatias do bolo. A questão é que o bolo cresceu de fato. O Brasil vai lá, prestem bem atenção, vai realizar obras de infraestrutura. Isso vai gerar emprego, vai gerar um monte de coisa, circulação de capital, e gera também a imagem de que o governo está fazendo alguma coisa. Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, que 20% só ficou pronto, mas está fazendo alguma coisa, né? Segundo eles. Usina nuclear de Angra 1. Então tá. Para fazer isso, vão pegar mais dinheiro. A dívida triplica. Ela sai de 4 bilhões... Olha só onde que a gente está. Ela sai de 4 bilhões de dólares, a dívida externa, tá? Que a gente está falando da externa nesse caso, para 12,5 bilhões de dólares. Professor, mas não é verdade que o PIB subiu? O PIB chegou, acho que aos 14 mil, né? 14% subiu lá. Mas ele caiu no ano seguinte. Porque a dívida estava muito grande. Ele subiu, teve o boom no início do milagre, mas caiu. E a população? A população, nada. Aquelas fatias do bolo não foram entregues para a população. O que você teve como resposta são obras, algumas interessantes, importantes. Ponte Rio-Niterói, você não vai falar que não é útil. A Transamazônica, você não vai falar que não é útil, mas não ficou pronta. Na verdade, ela foi superfaturada. A usina de Angra, desativada.
Então eram obras, é o elefante branco na sala. Vocês entenderam? E aí? E a dívida externa? Subiu. Ela triplicou. É isso que a gente está falando. A dívida subiu. Ah, mas a proposta deles não era sanar as dívidas, recuperar a economia que foi perdida lá com Juscelino Kubitschek, com Jânio Quadros. Discurso é uma coisa, realização, prática é outra. Entenderam? Acabou a ditadura. O Brasil está entalado. Calado. Essa dívida não para. A inflação está altíssima. Aí eu já tinha nascido. Eu nasci em 82, eu nasci no finalzinho da ditadura. Eu posso dar o meu relato aqui como criança do que eu lembro. Chega lá em 87, a gente está lá no governo Sarney. Sarney é o responsável por fazer vários planos econômicos no Brasil. Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, Plano não sei das quantas. Ele vai sempre tentando trocar moeda de cruzeiro. Moeda do Brasil era cruzeiro. Vai de cruzeiro para cruzado, depois de cruzado para cruzado novo. Não dá nem tempo do Banco Central emitir moeda. Tanto é que ele usa a mesma moeda com carimbo. Vocês já viram isso? Ele usa a mesma moeda. Ó, o cruzeiro, um cruzeiro, desculpa, 1.000 cruzeiros vão valer agora um cruzado. Aí você corta os 3 zeros do cruzeiro, que vale um cruzado, para tentar valorizar na tora a moeda. Não vai resolver. Você não tem indústria, você não tá, sabe, o PIB não está crescendo, então não adianta. Então, nesse sentido, ele vai lá e tenta cortar os 3 zeros. Aí não dava para emitir nota assim rapidinho. Então, o que fazia? Tinha um carimbo lá na nota, era um carimbo impresso, tá? Não era um carimbo de verdade. Falava assim, ó, tá vendo? É 1.000 cruzeiros? Não, na verdade, vale um cruzado. Você tinha que ver o carimbo que valia mais que a nota, entendeu? Era aquilo lá que estava valendo. Ele herdou essas dívidas que só estavam crescendo e continuavam a crescer, tá? Que foram triplicadas na ditadura militar e tal. E aí o ministro da Fazenda, Luiz Carlos Bresser, nesse plano cruzado 2, ele já tinha feito várias coisas, congelar salário, congelar preço, né? Ele decreta a moratória. O que é a moratória? Você suspende o pagamento da dívida. Ele decretou até o ano de 1988. Ou, em alguns casos, eu vou pagar só a dívida. Eu dou um dinheiro aqui e pago só a dívida. Mas e os juros, que é o que vale? É o que o credor ganha em cima dos juros. Porque se ele for dívida por dívida, não faz sentido para ele. Ele quer ganhar em cima de você. É o caso do agiota. Se o agiota te empresta R$2.000, nunca procure agiota. Se ele te empresta R$2.000, agiotismo é crime, tá? Se ele te empresta R$2.000 e fala assim, ó, daqui 2 anos você me paga R$2.000 de volta. Ele não vai ganhar nada com isso. Ele quer aumentar esse valor. Então ele vai cobrar os juros. Mas é um juros justo? De acordo com a inflação? Ou não? Ele vai sempre cobrar um juros mais alto. Que é para fazer a sua vida pertencer a ele. É isso. O Brasil decreta moratória. Fala assim, eu vou pagar sua dívida aqui e pronto. E os juros, que é o que vale mesmo? Não, não vou pagar. Só qual que é a diferença de decretar moratória com que os outros casos que a gente viu de suspensão da dívida? É que na moratória é uma atitude unilateral. Então vou colocar aqui, ó, é unilateral. Não é bilateral. O que significa isso? É você que decidiu, é o Estado, o seu país que decidiu. Ele não teve que renegociar essa suspensão com os credores. Ele simplesmente falou, eu não vou pagar. Ou, em outras palavras, ele deu calote. O Brasil deu calote. Outros países já deram calote, a Argentina também ficou famosa também nos anos 90, até hoje, por dar calote, né, recentemente. Não vão pagar. Por que isso é péssimo? Inicialmente você fala, não tem dinheiro, não vou pagar. Porque quando você precisar de novo, depois de pegar dinheiro lá com o FMI vai falar assim, como que eu confio em você, sendo que você já decretou moratória? Às vezes muda o governo, aí o governo se compromete a negociar com o FMI já em campanha eleitoral, se a gente for eleito e tal, nesse sentido. Mas naquele momento não mais. Sabe quem que passou por isso recentemente, uns anos atrás, né? A Grécia. A Grécia falou assim, ó, a gente precisa de mais dívida lá que está em crise. A Grécia é em crise. A Grécia tem uma das maiores dívidas públicas do mundo hoje, a segunda ou a terceira. A Grécia falou assim, estou em dívida, teve umas reformas lá do governo, lá o FMI falou assim, a gente não pode emprestar porque vocês decretam moratório o tempo todo. Então, para o FMI, ele fala assim, vai ter que ter uma política de austeridade. O que é isso, essa política de austeridade? A gente empresta o dinheiro para vocês, mas vocês vão ter que dominar essas contas públicas. Vocês vão ter que, para a gente saber, ter certeza que a gente vai receber esse dinheiro lá na frente. Vocês entenderam? O Sarney
decretou moratória, medida unilateral. Ah, mas tem mais? Tem. Chegou lá no Collor. Ah, tá, então a gente está passando pelos pontos mais fortes aqui. O Collor, ele vence as eleições em 1989 contra o Lula, fazendo um discurso de enxugar a máquina pública. É o discurso neoliberal entrando no Brasil. Na prática vai ser mesmo, a definição vai ser com Fernando Henrique Cardoso, tá? A consolidação. Mas o Collor que começa. Ó, Estado, nada para o Estado e tudo para iniciativa privada. Vamos vender o Brasil. Vamos vender o Brasil. E vão pagar as dívidas públicas. O Brasil tem. Vão vender tudo. Ó, vou acabar com serviço público. Ele era conhecido como caçador de Marajós, né? De Marajós. Caçador de Marajás, que quando foi governador do estado do Alagoas, foi lá e reduziu a máquina pública. Sabe, o funcionário público que está ocioso, não, o dinheiro cai no final do mês, eu não vou fazer muita coisa, não. Então, o Collor era conhecido por isso, né? Vou acabar com isso. E ele faz negociações, ele fala assim, ó, vamos pagar nossas dívidas internas aí, ó, interna e externa, as dívidas públicas, vendendo o Brasil. Vende tudo que a gente tem, tá? Vamos vender. Privatiza, né? E aí, no primeiro dia, o governo não começava no 1º de janeiro, tá? Naquele lá, no 1º de março, no dia 15 de março, era assim, tá? Nos primeiros anos aí da República Nova. 15 de março, o Collor toma posse, de 1990. 16 de março, a ministra da Fazenda do Collor, a Zélia Cardoso de Mello, que tinha só 36 anos, tá? Depois ela foi casada com o Chico Anísio. Só um adendo aí para vocês, que não faz diferença nenhuma, que eu lembro disso, né? Isso estava no meu imaginário, pensar nisso e tal. Ela teve uma filha com o Chico Anísio. Eles anunciam o Plano Collor, tá? O primeiro Plano Collor, para equilibrar a máquina balança comercial do Brasil. Alguns pontos aqui que são, alguns deles, eles flertam com esse equilíbrio, mas que começam aqui. Então, anúncio na campanha de privatizar para pagamento das dívidas. Só que por que eu coloquei outros pontos aqui? Esse era o grande lance, privatizar para pagar a dívida. Utiliza o retorno da moeda cruzeiro, porque lá no Sarney a gente foi de cruzeiro para cruzado, de cruzado para cruzado novo. Ele fala assim, ó, vamos voltar para o cruzeiro. Depois do Itamar que vai ser o vice do Collor que assume, né, porque o Collor é impeachmentado, tem o volta ao cruzeiro novo. Não, mentira, cruzeiro real. Falei cruzeiro não, cruzeiro real. Já era a transição para o real ali, né? Teve o RV, que não conta como moeda, mas aí depois a gente teve o real. Fala assim, ó, vamos voltar para o cruzeiro, em substituição ao cruzado novo, mas sem fazer aqueles 3 cortes, é 1 para 1, tá? Um cruzado novo equivale a um cruzeiro. Estamos voltando para a moeda aqui, mas o cruzeiro é o que vale a partir de agora. E aí, aqui que é um ponto importante, que as pessoas... Aqui é um ponto assim que quase você não acha conteúdo na internet explicando o porquê disso. E eu fico pé da vida por causa disso. Eu vim aqui explicar para vocês dentro de uma linguagem mais simples, mais didática. A Zélia Cardoso, o governo Collor, anunciou o confisco das contas bancárias acima de 50 mil cruzeiros. Tá? Desculpem, acima de 50 mil cruzados novos. Então é o seguinte, ela fala assim, ó, você tem, naquela época equivalia a $1.300, hoje vale mais, tá? Fala assim, você tem lá na sua conta, corrente ou poupança, um dinheiro. Você pode sacar até 50 mil cruzados novos. Vai lá e saca. O restante vai ficar guardado para os próximos 18 meses. Você vai receber daqui 18 meses com correção monetária de acordo com a inflação. Tá? Então daqui você vai receber, tá bom? Vai ficar guardado. Aí você fala assim, por que eles fizeram isso? Então é o seguinte, você vai sacar esses 50 mil, você está convertendo, eles estão convertendo a moeda do cruzado novo para o cruzeiro, então esses 50 mil você saca, vai ficar lá em cruzeiro. Eu tenho 50 mil cruzeiros sacados. O restante é como assim, o Estado fala assim, a gente vai converter essa moeda para você nesses próximos 18 meses do cruzado novo para o cruzeiro, mas o objetivo é o quê? Pegar esse dinheiro para pagar as dívidas? Não.
é para controlar a inflação. As dívidas, o objetivo do governo Collor era pagar as dívidas com a privatização e enxugamento da máquina pública. Mas para que isso? Por que isso tem a ver? O objetivo do confisco foi feito por medida provisória. O que significa isso? Significa que foi feito sem o aval necessariamente do Congresso. O Congresso depois vai votar na medida provisória. Ele vai votar lá depois nessa medida provisória para ver se valeu ou não. Mas inicialmente é uma medida provisória, que é feita pelo Estado. Hoje não pode mais. Depois desse exemplo, hoje o governo não pode fazer um confisco assim. Tá? Ele precisa ter votação do Congresso. Mas naquele tempo ia ter, mas assim, não naquele momento. Naquele momento foi. Confiscou. A gente precisa reduzir a circulação de dinheiro para reduzir a inflação, que estava a 1.972 ao ano. Qual que é o problema aqui? Vamos lá. Vamos lá, para entender isso aqui. Existiam existiam alguns tipos de forma de você tentar sair da inflação. Para as pessoas ricas, existia um tipo de transação financeira chamado de operação overnight. O que é esse tipo de operação overnight? Você empresta o dinheiro, tá? Você faz um empréstimo de dinheiro para o banco, certo? À noite, quando a operação bancária é fechada, ela fecha, mas não fecha 100%. Você empresta, no dia seguinte você vai receber de novo. Então é do dia para a noite. No dia seguinte eles te pagam. Só que já paga, já corrigido com a inflação. Ou seja, quem tinha dinheiro para investir fazia operação overnight. Eu empresto dinheiro, no dia seguinte eu estou recebendo. É rápido. Eu posso resgatar esse dinheiro no dia seguinte, já corrigido. Quem que fazia isso? Era rico. Empresário. Só os ricos faziam isso, porque eles tinham esse dinheiro para poder investir. Então era todo dia, toda noite, eles iam lá e faziam investimento. Ia lá e recebia. E o dinheiro ia crescendo. O que foi acontecendo com isso? Desigualdade social, desigualdade econômica. E o pobre? O que o pobre faz para poder tentar burlar a inflação? O rico, ele investe, tira, investe, tira, investe, tira. E o pobre? O pobre fazia compra de mês. O conceito de compra de mês. Na hora que ele via que a inflação deu uma brecha que era assim, hoje, ou nem hoje, algumas horas. O pobre que tinha um dinheiro guardado, ele corria para o supermercado e fazia a sua compra de mês. Compra de mês não foi inventado no Brasil nem nesse momento, nesse período. Mas aqui que se intensificou. Você faz compra de mês temendo que aquele preço daquele produto suba drasticamente. Então você compra para poder guardar o mês inteiro essa compra. Então você está o tempo todo ali, certo? Está o tempo todo ali. O que acontece? Na concepção daqui da economia, isso estava prejudicando porque fazia com que a inflação fosse subindo. Você está comprando, a inflação vai subindo. Então eles falam, a gente precisa reduzir a compra das pessoas. Então, eles vão lá e encerram as operações overnight. Aqui que está o grande lance. Encerrou a operação overnight. Não vai ter mais operação overnight. Ou seja, os ricos começaram a ficar pé da vida com o Collor. Porque como é que eles vão agora se virar para poder sair dessa inflação? E os pobres? Os pobres não têm dinheiro porque confiscou a conta pública, as contas privadas, corrente e poupança. Você tinha pobre lá que estava guardando dinheiro na poupança para pagar prestação, terminar de pagar prestação de casa, de automóvel. Não tem mais. 18 meses. Receberam? Teve gente que recebeu depois. E aí? Teve gente que entrou na justiça. E teve gente que não recebeu até hoje por causa disso. Ficou um imbróglio na justiça. E não recebeu até hoje. Significa o quê? Sabe aquela ideia de privatização que o Collor vai fazer para poder ligar a questão da dívida pública? Aquelas ideias de privatização que o Collor vai fazer? Então, aquelas privatizações, para trazer investimento privado para o Brasil, os caras que comprariam, né, as empresas brasileiras, ou trariam empresas, falaram, por que eu vou fazer no Brasil se o povo não tem dinheiro para consumir nossos produtos? É aí que, por exemplo, uma Rede Globo de televisão que apoiou o Collor, inclusive diretamente em debate, em outras coisas, passou a se opor ao Collor.
Porque ela não conseguia lidar com a própria inflação que estava com a inflação que estava sendo causada no Brasil, porque ela teve que encerrar as operações overnight. Compreenderam? Então, olha onde que a gente foi chegar. E a dívida? A dívida continuou crescendo. Ela continuou a crescer. Tá, passa para frente aí. Chegamos em 1995 a 2002. É governo de quem? Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso fala: vamos, agora de fato, mudou a moeda, saiu do Cruzeiro, né? Depois virou Cruzeiro Real, para Real. E a moeda ficou assim: o real nos primeiros meses valia mais do que o próprio dólar. Mas qual que era a ideia? O Fernando Henrique Cardoso se compromete para ter uma moeda forte naquele momento, depois ficou fraca, a moeda do Brasil é fraca, mas é mais forte do que se tinha de cruzeiro, cruzado, logicamente. Ele se compromete a, de fato, privatizar o Brasil. Então, vamos lá. Ele vai lá, aposta nas privatizações para poder pagar as dívidas. Estima-se que o governo do Brasil arrecadou quase 80 bilhões de dólares com privatização dos serviços públicos brasileiros. É a telefonia, é a água, é a energia, certo? Ele privatizou. Era tudo público, privatizou tudo. Foi aí que nesse período que chegou aqui no Brasil, a internet se popularizou, que você começou a escolher qual que era a operadora de celular que você ia ter. Né? O celular ainda estava chegando, na verdade, né? Mas primeiro era o bip que você colocava no. Eu não tinha, mas eu era adolescente, né? Mas ele passa a privatizar. Algumas empresas constam que ele privatizou mais de 100 empresas, que ele privatizou a custo baixíssimo, né? Falam que a preço de banana, por exemplo, a própria Vale do Rio Doce, que valia bem mais do que se vale hoje. Ela foi privatizada, eu não lembro os números aqui, a 2 bilhões, ela valia 8 bilhões no mínimo, tal, mas privatizou, o Estado privatizou, falou: agora a gente consegue ter uma moeda, tal. Significa o quê? A gente privatizou. Mas o PIB, o investimento do PIB não foi acelerado. Quer dizer que a dívida continuou crescendo. A dívida pública do Brasil cresceu. Não adianta você privatizar e não melhorar a sua economia, você não investir. Vale lembrar, por exemplo, o setor energético no Brasil não teve investimento no setor energético. Nos últimos anos de FHC, a gente teve apagão, de ficar tudo escuro, acabar a luz no Brasil inteiro. Não teve setores, não teve investimentos em várias áreas. A pobreza continuava alta e aumentou. E aí veio o governo Lula. O governo Lula, eu não lembro muito bem até hoje, né? Já era adulto aqui. Em 2005 foi anunciado que pagou a dívida externa. Inteira? Não. Lembra, a dívida pública é uma somatória da externa com a interna. O governo Lula anunciou que pagou a dívida externa. Parte dessa dívida externa. Tem que ver o que é propaganda e o que não é. Foram pagos 15,5 bilhões de dólares ao FMI, mas não sanou completamente a dívida, que continua a crescer. Foi pago, mas não sanou totalmente. Então, se a gente procurasse, por exemplo, um gráficozinho, você vai ver que durante o governo Lula você tem uma queda. Ela não é uma queda drástica, não é uma queda brusca, ela é uma queda por causa desses 15 mil. Não se pagava. Eu lembro que durante o governo do FHC, você tinha movimento social exigindo, isso no Lula também, tá? No primeiro governo Lula, exigindo que se decrete moratória e que o dinheiro do investimento do Brasil seja para ações sociais. Só que o governo do FHC falou: como é que eu vou fazer ação social, decretar moratória, aquela medida unilateral, aí a gente não vai ter investimento de nada. Então você tinha esse conflito econômico. Se a gente decreta moratória, ninguém mais empresta dinheiro, a iniciativa privada vai embora, a gente está privatizando, quem que vai querer comprar nossas empresas? Sendo que o Brasil é um país que não paga, é um mau pagador. Você entende? Você tem que ser visto como um bom pagador. Então você tinha esse debate. Tá? Não sou eu o que eu estou defendendo ou não aqui. Só estou explicando qual que era o debate para vocês entenderem a grosso modo aqui, de forma didática. Ah, então o governo Lula pagou parte, sim. Mas a dívida continua a crescer. Você tem juros em cima de juros em cima disso. Tá, mas e aí? Opa, passou. Passou. Ai, peraí que falta um pouco aqui.
Espera aí que eu vou sair daqui porque, opa, ficou faltando um pedaço aqui, tá? Hum, hum. Calma, gente. É só que às vezes você vai fazendo conteúdo, né? Eu fiquei muito tempo fazendo esse conteúdo aqui. Às vezes acontece. Bom, tá, beleza. Só corrigir aqui para não ficar confuso para vocês. Bom, passamos aí, chegamos a um ponto que a dívida continuou a crescer, depois ela sobe, né? Você sabe, governo Lula, governo Dilma. Chegou a um ponto que em 2016, Temer entra lá com o impeachment da Dilma, falando, vamos recuperar a conta, é sempre esse discurso, né? Vamos recuperar a conta pública. O governo Temer pouco fez, para não dizer nada, para poder pagar a dívida do Brasil. Tá, fez o teto de gastos. O que é o teto de gastos? Ele definiu que a gente ia ter um teto de gastos, vocês devem se lembrar, porque isso é recente, inclusive, né? Vou fazer um teto de gastos para poder recuperar as contas, para poder tirar investimento da máquina pública, só que o problema é que isso cairia, e caiu de fato, em setores básicos. Tira investimento, falando de, a grosso modo aqui, de saúde, educação. Vocês devem lembrar que aqui a gente começou a ter vários problemas com ciência e tecnologia. Cadê a ciência? Cadê as bolsas de estudo que são importantes para a educação, para a saúde? Ó, vamos cortar. Tá, mas cortou e pagou a dívida? Não, não se preocupou. Os economistas, inclusive, eles alertam, eles falam, ó, o governo Temer veio lá, fez o teto de gastos, a dívida do Brasil continuou subindo durante o governo Temer. Subiu mais do que se tinha durante o período de Dilma e Lula. Subiu. Porque ele não se preocupou com os credores, não se preocupou com o pagamento. Ele falou assim, ele tinha mais voltado, a ideia do Temer era focar mais uma política interna visual até. Uma questão mais de pensar assim, ó, vou mostrar que eu estou fazendo alguma coisa para justificar o impeachment. Certo? Mas não pagou. E não se preocupou em negociar, não é só pagar, não se preocupou em fazer nenhum tipo de renegociação. Mas fez o teto de gastos, tirou o investimento. Esse dinheiro foi para onde? A gente chega em 2018, o PIB tem um decréscimo. A partir de 2018, aqui a gente já está no governo de Bolsonaro, o PIB baixa. O PIB, quer dizer, o PIB não cresce mais. O PIB não sobe. Teve a questão da pandemia, que aí o PIB estagna. Mas antes mesmo da pandemia, esse PIB já estava caindo. E com isso, a dívida pública também não reduz. Ela continua. Ou seja, a dívida continua. Você não cresceu o PIB. Vocês lembram que no período do Bolsonaro, acho que é importante falar isso aqui, quando ele teve que falar do PIB do primeiro trimestre, acho que não sei se era 2019, eu falo 2018, tá errado isso aqui, é 2019, né, que o Bolsonaro pega lá. Vamos lá. Daqui a pouco não falou direito, tal. 2019, a partir de 2019, tá aqui eu coloco aqui os a partir aqui, né? A partir de 2019, o que acontece, gente? Eu lembro que quando ele tinha que anunciar, lá quando você teve o FMI, ele faz o balanço, né, de quanto que está a dívida de cada um e tal, e ele faz uma projeção de quanto que vai ser a dívida daqui 10 anos, por exemplo, ou 5, 6 anos. A projeção do Brasil não era nada boa. E aí o Bolsonaro foi lá naquele cercadinho, sabe, que ele recebia o pessoal lá e tal, e tinha os jornalistas, e ele hostilizava mesmo todo mundo que era contrário a ele ali e tal, e os seus seguidores e tal. Ele teve que responder de um PIB mais baixo, assim, dos menores PIBs assim, do tempo da Nova República. Ele levou um humorista lá, imitando ele. Na época, o noticiário levou um palhaço e fazia uma pergunta sobre o PIB para ele e o humorista que respondia no lugar dele. Então, a dívida está lá. A dívida continua crescendo. Ah, professor, você está falando que a dívida é só aqui? Não, passei um histórico para vocês de quanto que essa dívida foi crescendo. Agora, para a gente poder entender, fazer comparação, a dívida pública hoje no Brasil, 2024, tá? Isso aqui pode dar uma variação, mas assim, não foge muito disso não. Por isso que eu não queria que esse vídeo ficasse datado, mas se quiser a gente depois faz de novo isso aqui, mas tá tranquilo. Interna e externa,
ela está em mais ou menos, tá? 89% em relação ao PIB. Lembra que eu falei para vocês não se preocuparem com o valor bruto ali? Tá, se a gente for, a gente já está falando na casa dos 6 trilhões de reais. Tá, mas o que conta aqui, ó, 89% do nosso PIB, nossa dívida pública. O Brasil é o país que mais deve? Não, a gente não passa de 100% do PIB, a gente não deve mais do que o nosso PIB. É muito que a gente deve? É, mas não é mais do que o nosso PIB. As maiores dívidas públicas do mundo, acima de 200%, na verdade está acima de 250%. Japão, Grécia e Sudão. O Japão é o país que mais deve no mundo. Por que que ele continua recebendo empréstimo? Porque é o Japão. Por que, professor? Porque o Japão é considerado um bom pagador das suas dívidas. Sendo considerado um bom pagador, ele não tem problemas, emprestam dinheiro para ele. Compreenderam? E ele investe lá dentro do seu próprio país. Então ele pega dinheiro emprestado, investe, paga. Pega dinheiro emprestado, investe, paga. Pega dinheiro... Esse é o ciclo. Então, para o Japão, isso não é um grande problema. Então, é diferente do ponto de vista de como que você está olhando essa dívida. Para o Japão, os economistas acreditam que é um bom investimento. O FMI acredita que é um bom investimento. Tem desigualdade no Japão? Tem desigualdade no Japão. Tem centralização política, administrativa e econômica no Japão? Tem muito. Só que no mercado internacional capitalista, o Japão paga, tá, as suas dívidas. A Grécia, que é considerada um dos países mais quebrados da Europa durante muito tempo, até hoje, tá? Não vai achando. A imagem que você vê de Grécia é de gente rica frequentando a Grécia, porque lá tem muita desigualdade. Tá? Cuidado com o que você olha aí. A Grécia, ela, como eu falei para vocês, entrou numa crise de reformas políticas, reformas no sistema educacional há 15 anos, cerca de 15 anos atrás, muito protesto na Grécia acontecendo. Eu lembro, na época eu já dava aula, tive que dar aula sobre isso e tal. A Grécia, o FMI tinha um embate lá, a gente empresta ou não empresta dinheiro, porque como é que a gente vai saber se a Grécia vai pagar ou se ela vai decretar moratória, certo? E o Sudão, são os 3 países que estão acima dos 200%. Outros países, então assim, as maiores economias, mas não só as maiores economias, tá? Porque Grécia e Sudão não são as maiores economias. Outras, geralmente as maiores economias são as que mais devem, mas as que mais pagam. Isso que eu quero que vocês entendam. Acima de 100% do PIB deles, Estados Unidos, Itália, Espanha. Na América Latina, a única é a Venezuela, que está acima de 100%, Reino Unido, entre outros. São países, assim, especificamente Estados Unidos, Reino Unido, eles pegam muito dinheiro para poder pagar, certo? Aqui a gente não está levando em consideração, não estou fazendo um dado aqui para você de quem paga ou não paga aqui nesse texto. Estou colocando aqui no mesmo bojo, tá? No mesmo sistema aqui. É que eu só expliquei o exemplo do Japão para vocês, que para os investidores, para eles vale a pena, tá? No Brasil, então, a gente está longe de ter acima de 200, está perto de ter acima de 100%, mas ela tem reduzido aos poucos, tá? Ela tem reduzido aos poucos, mas a variação não é muito grande, tá? Você tem que subir o PIB, então é assim que é calculado, tá bom? Terminamos. Olha, um vídeo de 1 hora, ou quase 1 hora. Eu sabia que não ia ser tão rápido assim, mas não sabia que ia ser tão demorado. Mas eu acho que eu usei uma linguagem bem didática aqui para a gente entender, até mesmo porque economia não é o meu forte, né? Economista é mais para os economistas, mas eu tentei traduzir tudo que eu estudei aí nesses últimos dias aí para vocês, para trazer isso para vocês. Vocês podem utilizar em redação, conhecer mais o nosso país, conhecer mais essa relação de dívida, tá bom? Então, a gente, fiquei feliz. Baixa aqui esse conteúdo aqui se você quiser. Lembrando, você pode fazer uma crítica construtiva, sempre com muita educação. E se quiser acrescentar, me corrigir, não tem importância, gente. Você consegue entender melhor essa área, sabe? É importante. Se você quiser aqui deixar sua contribuição, a gente fica muito feliz. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!